Pegue a Bíblia que está aí à frente. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou fazer a leitura bíblica enquanto nós progredimos com a exposição da palavra, mas eu peço que você abra em Marcos capítulo 15. Vou ler 3 pequenos trechos em sequência. O primeiro deles é de 42 a 47, que eu vou ler daqui a pouquinho. Quando você achar, aí você põe o dedinho, segura aí a Bíblia, que a gente vai ler daqui a pouco. E depois não feche a Bíblia, para acompanhar as leituras subsequentes. Bom, meus irmãos, quem esteve aqui na Escola Bíblica Dominical de hoje, me viu falando sobre o desaparecimento do corpo de Jesus. E essa pergunta se repete: cadê o corpo de Jesus? E nós vamos trabalhar um pouco essa questão ao longo desses próximos minutos. Há mais de 2000 anos que a história da morte e da ressurreição de Jesus é conhecida. Pessoas podem aderir a ela, crer nela ou não, mas ela é conhecida. Pelo menos no Ocidente ela é conhecida, tendo se tornado muito menos conhecida nos últimos, talvez no último meio século, 60 anos, com o incremento de alguns conceitos pós-modernos, hipermodernos. Isso fez com que o Ocidente, de certa maneira, abandonasse a sua raiz, que também é cultural, além de religiosa. A título de se enculturar, ela abandona a sua raiz cultural. Mas não tem problema não, porque isso faz parte da dinâmica e a Igreja de Cristo precisa se manter fiel, pregando aquilo que lhe foi confiado pregar. Antes de Jesus Cristo, ou seja, antes desses 2000 anos, profetas já falavam, pessoas levantadas por Deus já ministravam, dizendo que aconteceriam coisas do naipe que nós sabemos que aconteceram no tempo de Jesus, como Deus encarnado. Ou seja, era necessário resgatar um povo, e esse povo precisava de um conduto de volta até Deus o Pai, e não havia outra forma de fazê-lo a não ser por Jesus Cristo. Ocorre que ao longo de muito tempo, o que nós vemos se tornar cada vez mais comum é de pessoas desacreditando na mensagem do Evangelho, na mensagem que a Escritura nos deixa, a título de várias outras coisas. Por vezes é simples, não creio porque não creio, por outras vezes é uma necessidade de modo intelectual, uma fratura na forma de pensamento, e por outras vezes é uma oposição clara, pessoas que têm esses argumentos contrários, via de regra, são trazidos por modelos de pensamento, não raramente por processos ideológicos. Quando a coisa é muito bem montada, não é simplesmente a incredulidade pessoal, mas é algo que extrapola o ontológico e se estabelece sobre grupos inteiros de pessoas. O pano de fundo que nós temos aqui não é uma situação das mais fáceis. No domingo anterior, ou seja, levando em conta que hoje é o domingo da ressurreição, no domingo anterior, que nós chamamos domingo de Ramos, e nós, protestantes, normalmente chamamos de domingo da entrada triunfal, tinha havido uma grande tensão com a chegada de Jesus a Jerusalém. Ele entra na cidade, de modo triunfal, as pessoas ovacionando, e seria a última vista que ele daria da própria cidade, sendo ainda Deus encarnado daquela maneira plena, ou seja, ele contemplando a cidade, porque depois ele entra na cidade e ele passa a vê-la de dentro, ou seja, a contemplação da cidade se deu pela última vez quando ele entra nela no domingo anterior. Naquela mesma semana, ele entra no domingo, na quinta-feira, o Senhor Jesus institui a ceia do Senhor, que nós vamos repetir, porque ele, quando a institui, diz: façam isso em memória de mim. E nada mais didático do que nós fazermos no dia da ressurreição. Gerações inteiras têm apontado para esse episódio e têm crido nele. Depois de estabelecer e instituir a ceia do Senhor, naquela mesma noite em que ele estabelece a ceia, ele é traído por dinheiro,
traído com a forma de um beijo. Que coisa mais carinhosa é um beijo, mas um beijo também pode servir para trair alguém. E Jesus é traído por um beijo naquele jardim chamado Getsemane, para onde ele tinha ido se refugiar a sua alma, porque ele já estava em processo de angústia. Ele sabia o que esperava por ele. Ele vai para aquele jardim, era um jardim público em Jerusalém, estava sombrio, era noite. Ele vai com os seus discípulos, reclama com eles: puxa vida, eu pedi para vocês me ajudarem em oração, vocês estão dormindo. E não uma, mas algumas vezes eles adormecem. Eu preguei um sermão algum tempo atrás, eu acho que eu já preguei aqui, que a história da redenção começa num jardim muito bonito, florido, iluminado, chamado Éden. E ele vai terminar num outro jardim fantástico, fabuloso, lá no paraíso. Mas entre o Éden e o paraíso tem um jardim sombrio, quase funéreo, em que o Senhor Jesus se debruçou orando, inclusive por mim e por você. E foi necessário passar por esse vale para chegarmos depois para onde Ele quer nos levar. De tudo que sofreu humanamente falando, talvez a maior dor que Jesus sentiu tenha sido gerado pela negação, pelo abandono dos seus discípulos, de gente mais próxima a Ele. E isso foi realmente algo hediondo, que prova a nossa natureza caída e a nossa facilidade de abandonar as pessoas a quem amamos e de trair tão facilmente aqueles que, vez por outra, ou quem sabe, sistematicamente nos estendem a mão. Isso é da natureza pecaminosa do ser humano. E segue-se finalmente a prisão de Jesus depois, aquela mesma noite. Ele é levado, é julgado à revelia das próprias leis. Não é só hoje que as leis são burladas por quem deveria protegê-las. Jesus é julgado de forma incorreta, irregular durante aquela noite, sai dali preso e na manhã seguinte, na sexta-feira, ele é crucificado. Parecia um pesadelo, acontece. Jesus vai para a cruz. O grande mestre, aquele que ensinava, aquele que fazia o bem, está morto na sexta-feira. E o que se segue a isso parece natural depois da morte. Ele é sepultado. Depois que a gente tem a morte de um ente querido, a gente providencia o seu sepultamento. E assim também fizeram. O problema é que depois o corpo de Jesus, no domingo, não foi mais achado. O problema sob a ótica natural, a solução sob a ótica espiritual. E aí fica aquela pergunta, que um monte de gente certamente se fez lá em Jerusalém e nas redondezas. Cadê o corpo de Jesus? Agora sim eu peço que você olhe para a Bíblia. Eu vou ler esse primeiro pedacinho, 15:42 a 47. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se ousadamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que Jesus tinha morrido. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu-o num lençol que tinha comprado e o depositou num túmulo que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto. Nessa passagem, nós vemos a narração do momento em que Jesus é sepultado, o exato momento. Ele é tirado da cruz e é sepultado após a constatação de que ele de fato estava morto. E nós cremos que esse trecho é interpretado como sendo o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e como parte essencial mesmo do plano redentor de Deus para o resgate dos seus filhos. Cerca de 33 anos antes disso, numa noite, a luz começava em meio às trevas, houve luz. Nós comemoramos isso durante o Advento
E na noite do Natal nós comemoramos aqui com o culto das luzes, quando em meio às trevas a luz vem ao mundo. 33 anos passados, a luz que veio ao mundo estava brilhando. Aos olhos do mundo é apagada e as trevas parecem que voltam a tomar conta de tudo. Aquele entardecer, as trevas parece que aparecem novamente. Tanto é que Jesus, dependurado na cruz, trevas vêm sobre a face da terra. Como que querendo apagar, obliterar a luz que tinha se manifestado no meio dos homens. Aquelas pessoas que amavam Jesus, que estavam próximas a Ele, tinham acabado de ver a sua morte lá na cruz, de modo tão doloroso. E naquele cenário bastante estranho, havia pouca gente espalhada, além de poucos discípulos muito discretos, talvez ao longe, um político cético e alguns soldados romanos. Essa era a plateia daquele show. E por que show? Porque até bem pouco tempo atrás, as execuções públicas eram um show. Não sei se você sabe disso, mas nos lugares em que há execuções públicas, a execução é um show. As pessoas arrumam suas famílias, levam as crianças para verem alguém ser morto em praça pública. Até hoje é assim. A presença de um discípulo chamado José de Arimateia, que juntamente com Nicodemos eram pessoas da sociedade, que ousadamente vai até Pilatos, que era o responsável por Roma, por tudo aquilo, e pede o corpo de Jesus. Ele vai com ousadia, porque ele podia ter se dado muito mal naquele momento. Mas esse gesto de José de Arimateia nos mostra, na verdade, o cuidado de Deus com a execução dos seus planos santos. A atitude dele também reflete o amor e a devoção que algumas pessoas tinham por Jesus, mesmo em meio a uma perseguição que se estabelecia e a oposição das autoridades religiosas. Afinal de contas, o próprio Nicodemos, que era envolvido com o farisaísmo e com a religião oficial dos hebreus, ele também era discípulo de Jesus, o seguia de forma discreta. E lá estavam eles na preparação de Jesus para o seu sepultamento. O reconhecimento público de Jesus não era apenas de gente pobre, maltrapilha e rota, esfomeada, que andava atrás de alguém prometendo coisas. O Senhor Jesus, que veio para prover a salvação para aquele que é chamado por Deus, ele não faz acepção de pessoas ou de classes sociais, ele não faz acepção de raças, de etnias ou de línguas. É por isso que lá no livro do Apocalipse vai dizer que aquela multidão que estará diante do trono do Cordeiro procede de todas as nações, todas as raças, todas as línguas. Se alguém faz acepção de pessoas, não é Deus, é o homem caído no seu pecado. Deus veio para salvar, Deus veio na figura de Jesus Cristo para salvar almas, aquilo que está lá dentro, sejam almas de gente rica, gente pobre, gente da alta sociedade ou gente da mais difícil circunstância. É a alma que interessa a salvação provida pelo Senhor. E ali estavam eles. O evangelho do reino, que nós lembremos sempre, ele não é pregado a cifrões, ele não é pregado a marcas culturais, naturais ou não. Ele é pregado a pessoas que entendem a pregação do evangelho e são rendidas diante do Senhor por causa do poder do Espírito Santo. Por fim, a descrição detalhada do sepultamento do Senhor Jesus, incluindo a colocação do corpo num sepulcro que não tinha sido usado ainda, era um sepulcro novo. A rocha muito pesada que fechava aquele sepulcro. Isso tudo vem para destacar a realidade física. Jesus morreu, Jesus foi sepultado. O túmulo foi lacrado. Pelo menos aqui no texto de Marcos que eu li, pelo menos 2 mulheres estavam olhando o que estava acontecendo, mencionadas pelos nomes. Esses detalhes enfatizam a certeza do evento da crucificação, do evento da morte e do evento do sepultamento. Jesus, até quinta-feira à noite, estava vivo.
Sexta-feira é pendurado na cruz. No meio do dia ele morre. À tardinha ele é tirado da cruz e é posto num sepulcro. São eventos que a história narra. Vamos para o segundo trecho, 16, de 1 a 5. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. A luz, que parecia ter sido apagada, na verdade estava querendo voltar a brilhar. E aquilo que se achava que as trevas dominariam novamente, não seria confirmado. O sábado passou em silêncio absoluto. Ninguém falou nada. Quem sabe pessoas ficaram ensimesmadas, ocultadas, escondidas com medo. O sábado passou. Era o sábado do descanso do culto judaico. Estavam reclusos. Mas de manhã cedinho, no domingo, e por isso nós cultuamos aos domingos, por causa desse episódio, passa a ser chamado de domingo, o dia do Senhor. Domingo vem de Dominus, daí que vem a ideia do domingo. Bem cedinho, as mulheres que seguiam Jesus, algumas delas mencionadas aqui, vão até o túmulo, com medo. Como é que a gente vai abrir aquela pedra enorme? E quando avistam o túmulo, ao longe talvez, percebem que a pedra já tinha sido removida, alguém já tinha feito aquilo. Essa passagem é uma confirmação da ressurreição de Jesus Cristo. Se nós temos uma passagem que confirma que ele morreu e foi sepultado, nós temos também uma passagem que confirma que ele deixou de estar morto, ele ressuscitou. Não encontraram Jesus lá dentro, mas olharam, tinha um jovem, que elas talvez não soubessem identificar na hora, todo vestido de branco lá dentro. De acordo com a comparação entre os evangelhos, nós vamos saber que era um anjo e nós vamos saber também que ele estava sentado sobre a lápide. Ficaram com medo, eu ficaria com medo. Se eu entro num túmulo, não tinha luz, não dá para acender a luz, não tinha luz lá dentro. Eu entro num túmulo, tem um sujeito sentado onde tinha que estar o meu amigo. Eu não vejo meu amigo, eu olho para lá, os lençóis dobradinhos num canto. E eu vejo um sujeito que eu nunca vi na vida, vestido de branco, sentado em cima de onde meu amigo deveria estar, repousando na sua morte. Eu ficaria com medo. Eu acho que você ficaria também. Você pode bater no peito e dizer agora, eu não ficaria com medo. Você não estava lá. Em cena, nós temos um túmulo aberto diante de um olhar confuso daquelas mulheres que não estavam entendendo absolutamente nada. Não é fácil entender o que elas viram. A nossa leitura da Bíblia, por vezes, é uma leitura romântica. Nós lemos pensando que os 3, 4 versículos que nós lemos, ou o capítulo que nós viramos a página, são coisas simples demais, mas não são. Envolvem também a humanidade daquelas pessoas que estavam ali naquele processo. Uma figura estranha sentada, um túmulo aberto quando deveria estar fechado, uma lápide vazia quando deveria ter um corpo. Elas tinham comprado óleos aromáticos para ungirem o corpo de Jesus, isso porque na sexta-feira, quando o corpo é tirado da cruz para ser sepultado, não havia tempo suficiente para ungir o corpo de Jesus, porque a tardinha estava chegando e começaria o sábado. E era proibido fazer isso no sábado para o culto dos judeus. Mas Jesus já estava ungido. Um capítulo antes do primeiro trecho que nós lemos, no capítulo 14, versículo 8, uma mulher ungiu Jesus lá em Betânia, que era uma cidade bem pertinho de Jerusalém. Jesus já estava a caminho de Jerusalém, ele para em Betânia. Uma mulher unge Jesus, e vejam o que Jesus diz, ela fez o que pôde. Foi antes dele chegar a Jerusalém, foi antes dele ser morto. E diz assim, ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. De forma plena, Jesus já estava ungido. Não segundo o rito daquele momento,
mas ele já sabia ter sido ungido. Profeticamente, aquela mulher unge o corpo de Jesus, que adentraria depois a sepultura. A presença das mulheres no sepulcro ressalta a importância das testemunhas oculares. Elas se tornam as primeiras testemunhas, saem correndo, começam a proclamar o Evangelho. O Evangelho nada mais é do que o anúncio das boas novas, e a primeira boa nova que elas anunciam é, chegando perto de Pedro e de João, elas quase gritam, desmaiando de susto. Lembram que botaram Jesus no sepulcro, botaram uma pedra enorme na boca desse sepulcro? Lembramos. Pois é, a pedra estava removida, a gente queria ungir Jesus, mas ele não estava mais lá dentro. Essa foi a primeira boa nova do Evangelho. Jesus ressuscitou. Sem a ressurreição de Jesus, não há Evangelho. O encontro das mulheres com aquele jovem vestido de branco, lá dentro do túmulo, é um sinal claro, divino da ressurreição do Senhor. Mas eu acho que elas não percebiam isso naquele exato momento. Nós sabemos por outros relatos, como eu falei para vocês, que era um anjo. E ele é o primeiro a dizer para elas, olha, Jesus ressuscitou. Vocês estão procurando o vivo no meio dos mortos? Ele já ressuscitou. A remoção da pedra do sepulcro é também um símbolo claro da derrota final da morte e do próprio túmulo. Não há pedra suficiente para segurar a vida que vem do Senhor dentro de um túmulo. Vai chegar um tempo em que aqueles que morreram no Senhor deixarão seus túmulos. Não há túmulo, não há desastre, não há cremação, não há afogamento, não há qualquer tipo de desintegração corpórea que seja suficiente para impedir que os túmulos se abram, mesmo que metaforicamente, e que os corpos sejam ressuscitados para a presença eterna do Senhor. Algumas pessoas, um pouco mais legalistas, até um tempo atrás, não sei se continuam fazendo isso, e obviamente não vou citar nomes, mas eles não permitiam que os fiéis fossem cremados, por exemplo. Não, porque no dia da ressurreição tem que estar enterrados para poder sair. Não, não é assim. O Senhor tem muito mais poder do que a boca de um túmulo, tem muito mais poder do que as outras formas de cuidado dos corpos após a morte. E chegará um dia em que haverá ressurreição. E aqueles que morreram no Senhor ressuscitarão. E farão isso antes daqueles que subirão, a fim de se encontrarem com o Senhor nas alturas. Vamos ler o terceiro e último trecho, do versículo 6 ao versículo 8. Não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado, mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Ao longo de pouco mais de 2000 anos, desde a morte e a ressurreição de Jesus, esses eventos têm sido debatidos acirradamente. Os céticos tentam desacreditar em tudo aquilo que a palavra de Deus fala. O Evangelho tem sido combatido, desprezado. Muitos amam claramente a mensagem do Evangelho. Eu espero que todos nós aqui tenhamos esse amor pelo Evangelho. Mas há muitos que não fazem isso. E a gente se pergunta como pode uma aparente derrota de Jesus, sendo morto e depois sepultado, ter se transformado no maior símbolo de vitória de todos os tempos. Reis e reinos já se levantaram para dizer, isso é mentira, não é possível. Todos eles já morreram, todos eles já foram defenestrados dessa vida. Alguns estão por aí vivos, vão passar, vão morrer, vão se perder eternamente. A única coisa que não passa é a palavra do Senhor. A única coisa que fica para todo sempre é aquilo que Deus nos diz e que nos dá para guardar no nosso coração. E aqui nós temos a mensagem desse anjo.
Nós sabemos, como eu já falei, que ele era um anjo por causa dos outros textos. Mas ele fala 4 coisas interessantes. Não tenham medo. Diante do espanto daquelas mulheres ao entrarem no túmulo, elas ficaram com medo. E eu já compartilhei com vocês que eu ficaria com medo também. Eu acho que todo mundo aqui. Mas eles viram para ela e diz assim, não tenham medo. Ele prossegue dizendo, ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam bem o lugar onde ele estava. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Elas poderiam começar a pensar um monte de coisas, inclusive, por que tiraram o corpo de Jesus daqui? Onde é que ele está? Nos diz, por favor, que a gente precisa ungí-lo. Uma das passagens fala dessa forma. Mas ele diz, ele ressuscitou. Ele não está aqui porque ele ressuscitou. Terceira coisa que o anjo diz é, vão e digam aos discípulos dele, e ele também menciona nominalmente Pedro, vão e digam aos discípulos e a Pedro, que tudo que ele falou que ia acontecer, aconteceu. E digam a eles que vocês o verão novamente, porque ele falou que vocês o veriam novamente. E aqui começa uma parte da experiência cristã, que é nós sabermos que coisas vão acontecer, porque Deus prometeu, e o Deus que prometeu é o mesmo Deus que já tinha prometido outras coisas que já aconteceram. A experiência cristã, ela não é cega, mas ela se pauta em experiências e analogias que nós podemos agasalhar no nosso coração. Quantas promessas Deus fez desde a antiguidade até o início da igreja, por exemplo, e quantas delas já foram cumpridas. Da mesma forma, tudo que Deus já prometeu também será cumprido, no seu tempo, da sua forma, mas será cumprido. E o que o anjo disse para elas no final foi, vocês vão ver Jesus novamente. Como é que vocês têm certeza disso? Porque ele falou que isso ia acontecer. Esse é o momento em que o anjo acalma as mulheres. Não tenham medo. Jesus, que foi crucificado, morreu, ressuscitou, numa confirmação divina do seu ministério. Foi ele quem disse lá na cruz, está consumado. E porque ele disse, está consumado, todo o plano redentivo agora é centrado na morte e ressurreição de Cristo lá na cruz do Calvário. Essa fé inabalável na obra salvadora do Senhor é o que sustenta a igreja. É o que faz com que a igreja ande, se mantenha, progrida. Nenhuma instituição, nenhuma forma de fé preservaria a sua unidade por mais de 2000 anos, a menos que aquilo ali fosse provido pelo próprio Deus. Aquela instrução do anjo, para que elas fossem anunciar, inaugura a comissão que uma vez Jesus tinha chamado os discípulos e dado, vão e preguem o evangelho a toda criatura. Agora, pela primeira vez, já tem certeza do que aconteceu e o anjo diz, vão lá e contem para eles. E o que fez a igreja sair de um pequeno grupinho que se reuniu num cenáculo no fim desse tempo de Jesus Cristo, assim que ele vai de volta aos céus. Um pequeno grupo de pessoas se reúne no cenáculo. E o que fez com que esse pequeno grupo de pessoas hoje estivesse espalhado por toda essa terra, sem contar quem já nasceu e quem já morreu, foi o eu vou falar aquilo que está no meu coração. É isso que faz a igreja do Senhor crescer. É uma pessoa falando para outra. Não se escandalize, mas grandes evangelistas, grandes campanhas, grandes circuitos não fazem a igreja crescer, pelo menos não obrigatoriamente. Você sabe o que faz a igreja crescer? É você falar para o seu amigo, para o seu parente, para o seu vizinho, Jesus está vivo, ele morreu, mas ressuscitou. Eu tenho comunhão com ele. Ele salvou a minha alma. É isso que faz a igreja crescer. É isso que faz o universo do reino de Deus ser ampliado. Não é mágica. É o confronto da boa nova com o coração arrebentado e caído pelo pecado. E o melhor método é o que você tem. E já que eu estou pregando o sermão inteiro sem dar bronca em ninguém, é o que você tem e quase nunca usa. Você fica esperando o pastor pregar todo domingo à noite.
Mas é você que tem que falar o Evangelho. É você que tem que anunciar a boa nova. Vai lá e fala para eles. Foi a ordem do anjo, que é baseada na ordem do Senhor. Vão pregar o Evangelho. Aqui em Marcos, a ressurreição é narrada. E Jesus já tinha registrado antes que, por mais de 3 vezes, só no Evangelho de Marcos, que ele precisava morrer, mas que ele não ia ficar morto, ele ia ressuscitar. Tantas vezes Jesus repetiu isso, pois ele morreu e ninguém entendeu. Não parece com a gente? O Senhor fala, o Senhor mostra, o Senhor, nós lemos, nós entendemos, a nossa cognição entende, mas parece que aquele negócio não desce da mente para o coração. O Senhor já tinha repetido, eu vou ter que morrer, eu tenho que morrer, eu tenho que morrer, mas eu não vou ficar morto, não vou ficar morto. E ele morre e ninguém entende. A ressurreição nos fala dos efeitos do pecado, que serão revertidos para a glória de Deus. E isso se estabelece de modo concreto porque Jesus ressuscitou. Porque é na ressurreição de Jesus que existe o cancelamento da dívida, do pecado e de todos os seus efeitos sobre a nossa vida. Se Jesus não tivesse ressuscitado, se ele tivesse apenas morrido sobre a cruz, sem ter ressuscitado, nós não teríamos o cancelamento da dívida do pecado em relação a Deus, o Pai. É por isso que o rebento da raiz de Jessé teria que reinar sobre uma criação restaurada, e você lê sobre isso lá em Isaías 11. Não é sobre uma criação qualquer, é sobre uma criação restaurada. Para isso ele tinha que ressuscitar. Jesus manda um recado aos discípulos de João sobre quem ele é. João estava preocupado. Será que ele é mesmo? Será que não é? Aí ele fala, vocês vão lá e façam o seguinte, voltem a João e anunciem a ele o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Jesus já tinha ressuscitado outras pessoas. A diferença é que esses outros morreram depois. Lázaro morreu, ressuscitou, depois morreu. Jesus ressuscita e não morre mais. Aos pobres está sendo pregado o Evangelho, aos pobres e aos pobres de alma, que é uma expressão que nós vemos no Evangelho. Ressurreição nos fala que os efeitos do pecado não estão mais sobre nós, inclusive na nossa vida comum. Ressurreição nos diz que a nossa vida é o que é porque vivemos exclusivamente para o Senhor e para a glória de Deus. Se Ele não tivesse ressuscitado, não teríamos vida, não teríamos a vida abundante ao lado do Senhor. Não teríamos a esperança da vida gloriosa. Quando Paulo vai chamar a atenção da igreja que ficava na Galácia, porque eles estavam em dúvida se continuavam sendo cristãos ou se misturavam o culto cristão com o culto judeu, ele fala, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, ou seja, não tenho que ir para a transcendência para ter essa vida, é agora, enquanto eu estou aqui, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O que nós passamos por aqui não pode ser comparado com o que nos aguarda na eternidade gloriosa. O que nós passamos de angustiante, desesperador, perturbador, não entrará conosco na glória eterna. O que nós passamos aqui de bom, de antevisão da glória de Deus, é nada, é uma amostra mínima se compararmos com aquilo que ainda nos espera. Ou seja, de um lado ou de outro, ainda teremos coisa muito melhor para experimentar pela eternidade. E exatamente lá, na glória eterna, que a ressurreição tem seu efeito final sobre nós. Jesus é aquele que esteve morto, mas que está vivo para todo sempre. Que tem em suas mãos a chave da morte em seu poder. Isso está lá em Apocalipse. Num dos recentes sermões de Apocalipse, nós vimos isso lá no primeiro capítulo, versículo 18. O Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículo 35 ao 40,
nos mostra que Jesus é o pão da vida. O pão da vida, aquele pão que desce da parte de Deus e que por ele ser o pão da vida não vai perder nenhum dos que o Pai lhe deu, nenhum só. Mas todo que crê no Filho terá vida eterna e ele próprio o ressuscitará no último dia. Jesus ressuscitará aqueles filhos de Deus resgatados por ele na cruz no último dia, porque ele tem poder para ressuscitar, ele tendo sido ressuscitado. Toda a autoridade foi dada a ele, depois de todo esse projeto. Por que ele não tinha autoridade? Tinha, e já tinha toda. Por que ele diz, toda a autoridade me foi dada? Porque ele tinha por direito, agora ele tem por juízo. No final, aquelas mulheres estavam possuídas de temor, de assombro, porque ainda não tinham visto Jesus. E aqui tem uma lição, já indo para o final, uma lição para nós. É assim que a gente fica quando ouve falar, mas não vê Jesus. Meus irmãos, tem um monte de gente andando pelas igrejas que ouve falar de Jesus todo domingo, mas não vê Jesus nunca. E eu não estou aqui incentivando você a ficar buscando visões, não é disso que eu estou falando. Estou falando dos seus olhos da fé. Porque parece que todo dia da nossa vida a gente entra num túmulo vazio e fica apavorado, porque vê coisas estranhas, mas não vê Jesus. Se elas tivessem visto Jesus dentro do túmulo, elas teriam se acalmado na hora. Não viram, Jesus não estava lá, ele não se apresenta a elas, ainda naquele momento. E essa foi a razão pela qual elas ficaram aterrorizadas, só viram coisas estranhas. E nós passamos os dias da nossa vida vendo e percebendo coisas estranhas. Precisamos ver Jesus, precisamos ter um encontro com Jesus. Enquanto não nos encontrarmos com Jesus, a nossa vida será pautada pelo terror, porque o universo da espiritualidade é um universo desconhecido para nós. Vai para além, por isso que é transcendente. Vai para além, por isso que é metafísico. Vai para além do que é físico. É por isso que o ser humano fica apavorado por um lado e fica fascinado por outro lado. Porque ele quer explicar as coisas do seu próprio jeito. Por quê? Para diminuir o seu pavor. Mas o medo só sai quando nos encontramos com Jesus. Isso aconteceu um pouco depois na história. Amém? Vamos aplicar um pouquinho para a nossa vida. Nós conhecemos a história da ressurreição. Se você não conhecia até hoje, você conhece. Agora você conhece. Mas para nós que conhecemos a história da ressurreição, nós precisamos pedir ao Senhor que Ele renove em nós o impacto dessa história. Não é possível que nós só lembremos dessa história uma vez por ano, no domingo da ressurreição. Isso não é possível. Não é possível que a ressurreição do Senhor não faça diferença na nossa vida. Precisamos pedir isso ao Senhor. E essa é uma hora para você consultar o seu coração. Qual é o impacto da história da ressurreição, da narrativa da ressurreição, tanto física quanto o seu aspecto espiritual? Qual é o impacto que isso tem no seu coração? Se não tem nenhum, eu sinto dizer que você está precisando ou de conversão ou de uma reanimada da parte do Senhor. Até eu espero que seja conversão. Se uma pessoa, se você, se uma pessoa não se render a Jesus Cristo, e eu espero que todos aqui já sejamos rendidos a Ele, e não qualquer Jesus Cristo, não é o Jesus Cristo, eu citei aqui na EBD hoje, não o Jesus Cristo que Suetônio registrou, não o Jesus Cristo que Flávio Joséfo registrou, mas o Jesus Cristo da Escritura, que morreu e ressuscitou. Se alguém não se rendeu a Jesus e este morto e ressurreto, precisa fazer isso ainda hoje, porque nós não sabemos quando é que os joelhos deverão se dobrar diante da majestade e da glória do Senhor. E quando isso acontecer, será para juízo, não será mais para ser afagado, será para ser julgado.
Se você entrou neste templo hoje, está participando do culto conosco e não tem convicção da sua salvação, se você olha para dentro de si e tem dúvida a respeito da sua filiação a Deus através de Jesus Cristo, esta é a noite aceitável para você. Não deixe passar. Terceira aplicação. Como servos do Senhor que nós somos, precisamos clamar ao Senhor para que o nosso coração trema, para que a nossa alma mareje honestamente diante da lembrança do que Cristo fez por cada um dos seus servos ao consumar a sua obra gloriosa na cruz do Calvário. Também não é possível nós passarmos a nossa vida sem que o nosso coração seja dilatado pela lembrança do que Jesus fez por nós. Tem gente que parece que liga uma chave, agora eu já sou convertido, e entra no marasmo para o resto da sua vida. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para viver a sua palavra de forma completa, é o homem todo, é todo homem vivendo a experiência da palavra. Quarta aplicação. Não temos apenas que viver, esse é o primeiro passo, mas temos que compartilhar a alegria da salvação. Se não fizermos isso, prestem atenção na palavra desagradável que eu vou usar agora, seremos servos inúteis. Servo inútil é aquele que não serve para nada, por isso que é inútil. Viver é o primeiro passo, compartilhar é a realidade de todo dia da nossa vida. Se você não faz isso, cuidado. Você pode estar na inutilidade servil do Senhor. Isso não é brincadeira, não. Isso é muito sério. Muito sério. Última aplicação. O pior de tudo, e aí eu vou me lembrar de John Stott, o pior de tudo é a gente falar isso todo domingo, com base na mesma palavra, sabendo que o povo vai esquecer do mesmo jeito na segunda-feira de manhã. Eu espero que Deus levante alguns aqui para viverem isso de modo pleno. Amém? Olha, que amém murcho, né? Estamos indo para casa. Essa aqui não é a minha casa. Eu moro ali na Tijuca. Eu moro ali. Temporariamente, ali não é a minha casa. Eu estou indo para casa. Hoje eu estou mais perto de casa do que eu estava ontem. A minha contagem não é regressiva. Quanto tempo eu ainda tenho de vida? Essa não é a minha contagem. A minha contagem é progressiva. Que bom que falta menos tempo para eu chegar em casa. Se não vivermos com isso embrasado no nosso coração, a gente vai colocar os olhos nesta terra e vai querer viver aqui para todo sempre. Até nós cremos que o Senhor vai restaurar tudo, mas isso é uma outra história, venha estudar às quintas-feiras. E por que aqui não é minha casa? Aqui não é a casa do presbítero Carlos, aqui não é a casa de nenhum crente. Estamos indo para casa. E por que aqui não é minha casa? Eu não sei se vou ver vocês de novo. Vocês já prestaram atenção nisso? A vida é fugaz. A vida é frágil. A vida é um fio que se parte com muita facilidade. Mas por causa da ressurreição de Jesus, porque alguém entrou lá, viu o túmulo vazio, essa história está sendo contada e ela é verdadeira por causa da ressurreição de Jesus. Mesmo que não nos vejamos mais aqui, indo para a mesma casa, nós estaremos juntos para sempre, servindo ao mesmo Senhor, Deus e Pai, por causa da obra de Cristo, por causa da ação do Espírito Santo, por causa dessa salvação providenciada pela Trindade Santa, que nos encheu de alegria e nos faz ir alegremente para a nossa casa. Não de volta, não diga que você está voltando. Você não está voltando, você não saiu de lá. Tem um monte de crente dizendo que está voltando para casa. Não, estamos indo para casa. Isso é um problema de ordem teológica que um dia a gente conversa. Mas estamos indo para lá e vamos servir juntos ao nosso Deus amado, diante do seu trono, para todo sempre, laborando, fazendo aquilo que eu ainda não sei que eu vou fazer,
com um nome que eu ainda não sei qual é o que vou ter. Mas eu tenho certeza de uma coisa, ele prometeu que ia ressuscitar e ressuscitou. Ele prometeu, vocês também vão ressuscitar, eu vou ressuscitar. E ele também disse, vocês vão morar comigo, eu estou indo na frente preparar a casa para vocês. E é para lá que eu estou indo. Tudo isso por causa da ressurreição do Senhor. Amém? Inclina a sua fronte aí.